sentar. Pela misericórdia do Senhor, nós temos chegado até aqui, e sempre é bom nós termos a oportunidade de falarmos a respeito de Jesus. Queridos irmãos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. A minha versão, na Ara, Evangelho, não tem problema as outras não, só para não dar. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E hoje eu quero trazer uma mensagem de arrependimento. E às vezes a gente acha que arrependimento é algo que é só para quem está lá no mundo, é só para quem está fora da igreja. Mas quando a gente abre a Bíblia ali em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, quando Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato, ele não estava falando com pessoas ímpias, ele estava se dirigindo a uma igreja que era tida como uma igreja serva do Senhor, mas ele diz: eu estou à porta e estou batendo. Quando nós vemos ali, na parábola de Jesus, falando com o publicano e o fariseu, nós vemos que ambos desceram à casa do Senhor, ambos estavam ali orando, mas de repente, numa primeira vista, só quem precisava da misericórdia era o publicano, o fariseu não precisava da misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que entendeu que era carente da misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que ele voltou para casa justificado. E aquele que achava que eu era muito bom, muito santo, muito honesto, faço tudo certinho, a Bíblia diz que esse foi para casa sem receber a justificação necessária. E isso é um cuidado presente, porque o apóstolo Pedro, ele fala que nós precisamos fazer cada dia mais firme a nossa eleição, ou em alguma outra versão, a nossa vocação em Cristo Jesus. E como isso é feito? É feito olhando para nós. Se lá no deserto, no tabernáculo, existia um altar de bronze, aonde o pecador, ele precisava apresentar o sacrifício pelos seus pecados, mas existia também uma bacia de bronze, aonde o sacerdote, ele também precisava se limpar para poder entrar no ofício, no Santo dos Santos. Então, nós precisamos entender que quando falamos de arrependimento, é algo que todos nós carecemos. E é interessante que aqui, quando Jesus ele sai e ele fala: arrependei-vos e credes no Evangelho, às vezes a gente confunde, a gente acha que a pregação do Evangelho é para levar as pessoas ao arrependimento, quando na verdade não. O que causa o arrependimento é quando nós somos colocados pela lei da natureza, pela lei da consciência, por aquilo que está diante de nós. Nós entendemos que somos merecedores de juízo, nós entendemos que estamos falhos diante de Deus. Abrimos a Bíblia, lemos a mensagem e entendemos, porque a Bíblia diz que essa era a função da lei, essa era a função dos homens, da ação de Deus durante o Antigo Testamento. Era como um aio que pegava na mão e conduzia o homem, porque era a intenção da lei, era fazer com que o homem entendesse que ele era pecador, que ele era devedor de Deus e que ele não podia fazer nada para mudar essa situação, porque quem cumpriu a lei? Moisés precisou da graça de Deus.
Davi precisou da graça de Deus, Israel precisou da graça de Deus, todos precisamos da graça de Deus, e isso é algo que nós olhamos e falamos assim, mas quem não precisa da graça de Deus? Não, a graça de Deus é algo que todos nós precisamos, todos nós carecemos, todos nós necessitamos disso, e essa era a função da lei, pegar o homem pela mão e fazer com que ele entendesse que ele era merecedor de juízo e que ele carecia da graça de Deus. Só que o homem, ele entendia, não, eu entendo que eu sou merecedor de juízo, mas eu preciso de Deus. E o que eu vou fazer? Para esse que entendeu, para esse que se arrependeu, vem uma mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Você não precisa viver à margem com medo do juízo, porque a graça de Deus te salva desse juízo, uma vez que você entregar a sua vida para Ele. Então essa é que é a ideia. Quando ele fala, olha, arrependei-vos, é necessário que nós venhamos nos arrepender e crer no Evangelho, porque é por meio do Evangelho, por meio da graça, que nós temos a condição de chegarmos diante de Deus. E quando nós falamos em arrependimento, irmãos, arrependimento é um princípio básico, fundamental do Evangelho, porque é por meio do arrependimento que a porta da fé ela se abre para que Deus ele possa trabalhar em nossa vida. O arrependimento, ele é necessário para que nós sejamos felizes, para que nós tenhamos salvação. Quantas das vezes nós vemos pessoas que cometem determinados erros, e muitas das vezes, vamos levar no nosso plano mesmo, é esposa com esposo, com filho, pais, no nosso relacionamento, quantas das vezes a gente comete determinados deslizes, cometemos determinadas condições, e muitas das vezes isso aí trinca o relacionamento, mas como nós temos um certo grau de intimidade, muitas das vezes, no âmbito familiar, o arrependimento é algo que não é tão necessário, e muitas das vezes a gente vê pessoas que brigaram, daqui a 10 minutos estão ali se falando normalmente, sem precisar que haja um conserto formal. Mas como é gostoso quando o marido comete alguma coisa de errado e vira para a esposa, filha, me desculpe, eu pequei, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito, me perdoa, ou vice-versa, como a esposa faz alguma coisa com o marido e chega para ele também e pede, meu filho, me perdoa, eu fiz alguma coisa. E a mesma coisa no relacionamento de pais e filhos. Eu tinha, a minha esposa, ela tinha um tio que ele era muito rígido com os filhos, ele era crente, criou os filhos na igreja, só que ele era rígido demais. E com o passar do tempo, quando os filhos iam crescendo, eles saíam da igreja e de perto do pai para poder se livrar de 2 tipos de opressão que existiam sobre eles. Um belo dia, o velhinho, ele entendeu que ele havia feito tudo errado. Chamou os filhos, pediu perdão para os filhos, se consertou com os filhos. Hoje estão todos na igreja. Por quê? Porque às vezes nós achamos, não, eu não preciso me consertar com meu filho, eu não preciso me arrepender com meus filhos, eu não preciso me arrepender com minha esposa, com meu marido, eu não preciso me arrepender com meus pais, eu não preciso me arrepender com meus avós, meus netos, quando na verdade, como tudo isso é mais bonito, como tudo isso é mais gostoso, quando esse é o processo da reconciliação. Com Deus não é diferente, é essencial para nós, é mais do que a gente reconhecer que estamos errados, é mais do que nós simplesmente reconhecer, eu fiz alguma coisa que não devia, porque reconhecer que errou não é arrependimento, porque arrependimento, ele tem passos que precisam ser dados para que esse arrependimento, ele se torne eficaz. É necessário que isso venha como uma resposta ao pecado que nos afasta de Deus. Quantas das vezes, irmãos, nós nos afastamos de Deus? E é interessante, irmãos, que afastar-se de Deus não é algo que fala assim, não, hoje eu vou sair da igreja, não quero ser mais crente. Não, não é assim que acontece. São pessoas que muitas das vezes estão na igreja, ocupam cargos, funções, papéis, pessoas que têm determinadas posturas dentro da igreja, e um belo dia começam a esfriar.
Aí aquelas pessoas que estão no grupo, aí hoje eu não quero mais cantar, hoje eu não quero mais, quero entregar a função, eu quero entregar o cargo, aí daqui a pouco eles começam a sentar um pouquinho ali na frente, aí às vezes o pastor vai falar, e diz, não, mas eu preciso de ter cargo na igreja, eu quero sentar e assistir culto. Sim, ninguém é obrigado a determinada função, mas nós como servos do Senhor fomos chamados para desempenhar papéis dentro da igreja, e uma vez que você é chamado, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, né? Só que começa, aí daqui a pouco senta um pouquinho mais atrás, daqui a pouco está um pouquinho mais, depois está no grupinho lá do banco, lá no final da igreja, daqui a pouco está assistindo o culto lá embaixo, daqui a pouco não está vindo mais nem à igreja, e quando percebe, passou um domingo sem vir à igreja, passou o segundo, o terceiro, o mês, daqui a pouco está 6 meses sem ir para a igreja, e o que é pior, muitas das vezes nem sente falta disso. Quantas das vezes isso acontece com os jovens casados? Jovens casados, irmãos, que são uma bênção, estão ali na igreja e participam disso, participam daquilo, do grupo, casou. Aí quando casou, vamos viver a vida, né? Nós precisamos viver a vida. Aí daqui a pouco, ele começa a se afastar, aí ele já não vem mais em todos os cultos, porque eu preciso viver a minha vida, né? Não vem mais à igreja, não vem, tem irmãos, e aí, irmãos, some. E aí sabe quando ele volta? Quando começa a dar problema no casamento, quando começa a dar problema na criação dos filhos, aí ele se lembra, preciso voltar para a igreja. Aí ele começa a voltar para a igreja. Irmãos, existem pessoas, eu falo isso muito lá na oração, lá de manhã. Existe uma turminha que, eu sei que tem pessoas que trabalham, eu sei que tem pessoas que, o culto da oração da quarta-feira de manhã, eu sei que não é para todo mundo, é para uma classe privilegiada de desempregados, trabalhadores de escala e aposentados que podem estar ali na oração de manhã, porque o normal, todo mundo quarta-feira de manhã, tirando aqueles que estão dormindo, que só acordam a partir das 11 horas, né? Mas, quando tem um problema, irmãos, aquele que está acostumado a dormir até as 11 horas, ele aparece às 9 horas na oração. Ele se lembra, hoje é dia de oração. E tem uma turminha, irmãos, que quando aparece na oração, na quarta-feira, a irmã Lúcia fala assim, quando ela entra na porta, fala assim, já vem problema. Já vem problema. E aí vem, começa, né, irmã Lúcia, aí pega a irmã Lúcia na igreja, no culto, aqui na saída, pega aqui, toda hora, né, a irmã Lúcia, ela, às vezes, precisa chegar em casa rápido, mas não, tem um carrião de gente aqui procurando ela, mas quando as coisas ficam bem, some do mesmo jeito. E só vão voltar quando de novo surgir um outro problema. E o arrependimento, irmãos, aonde fica? Quantas vezes existem pessoas que se afastaram da igreja, estão fora da igreja, e simplesmente voltam, aparecem. Um belo dia, pastor Paulo, ele fala, a pessoa sumiu da igreja, está 10 anos sem vir à igreja, um belo dia aparece, e daqui a pouco, né, pastor? Está no grupo disso, grupo daquilo, dirige isso, dirige aquilo, ocupando o cargo, nem veio falar com o pastor. Nem veio falar. E como é que isso fica? E cadê o arrependimento? Cadê o processo que é necessário? O arrependimento, irmãos, é algo que está presente na Bíblia em várias condições, e diversas vezes Israel ele foi chamado ao arrependimento. Diversas vezes os apóstolos, eles clamavam às pessoas dizendo, vem se arrepender, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e é chegado o reino do Senhor, arrependei-vos, porque isso é um processo que precisa ser para que a nossa vida em Cristo efetivamente seja uma vida de paz. Porque quando a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, quando ele fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quando fala que ele sara as nossas enfermidades, ele não está falando de doenças físicas, ele não está falando de problemas físicos, porque, irmãos, quantos servos de Deus fiéis carregam doenças, carregam enfermidades físicas, e mesmo sendo servos fiéis, não são curados. Não é disso que a Bíblia está falando. A dor que ele está falando, a paz que ele está falando, a enfermidade que ele está falando, é aquela enfermidade causada pelo peso da culpa. Porque a culpa
é a maior enfermidade que o ser humano pode carregar. E aí, irmãos, quantas das vezes temos visto pessoas que estão dentro da igreja e, ao invés de se arrepender, mudam da igreja, mudam de denominação, elas abandonam a fé, saem de casa porque eu não quero mais ouvir determinadas questões. Isso aí é um processo que vai acontecendo. Quantos filhos de crente, eles se afastaram da igreja, cometeram determinados pecados, estão fora da igreja, e quando a gente fala assim, não, eu tenho vergonha de estar de novo ali na igreja. Por que tem vergonha? Porque não passou pelo processo do arrependimento, porque o arrependimento, ele faz com que nós venhamos a ter diante de nós as nossas piores condições, porque o arrependimento é quando Davi, ele vê o anjo da morte, está destruindo Jerusalém, ele fala, Senhor, quem pecou fui eu, a culpa é minha, a culpa não é do povo, a culpa não é do meu pai, a culpa não é do meu pastor, a culpa não é do irmão, não é da irmã, a culpa não é de A, B, C, a culpa é minha, fui eu que pequei, fui eu que me afastei, fui eu que saí. E quando nós passamos pela experiência do arrependimento, não tem o que fazer. Irmãos, eu vou contar umas coisas para o senhor. Quando eu era preparando para casar, eu pisei na bola uma vez muito feio com a irmã Cláudia. Pisei muito feio. E a irmã Cláudia, né, é aquela pessoa que, ela parece que não, mas ela tem um coração grande, muito bom, né? E ela simplesmente deu uma apagada, né? Começou a agir como se aquilo não tivesse acontecido. E não é traição não, tá? Graças a Deus, eu nunca traí minha esposa. Mas fez uma atitude que não deveria ter tomado com relação a ela. Irmãos, eu levei 10 anos. E um belo dia, depois que assisti uma aula no seminário, eu falei assim, não adianta a gente ficar ensinando para os outros, eu preciso. Eu cheguei para ela e conversei, minha filha, me perdoe porque eu pequei. Irmão, tem que ver o alívio de carga na expressão da minha esposa, porque eu falei para ela assim, filha, me perdoa. Me perdoa. Por quê? Porque quando a gente vai pedir perdão, irmãos, não tem como eu explicar o que me levou a pecar. Por que eu errei? Errei porque eu quis. Errei porque eu fiz. Irmãos, nós na vida, o Senhor, Ele nos chamou. E a Bíblia diz que quando o Senhor, Ele nos salva, Ele diz que somos livres do pecado. A Bíblia fala que temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. A Bíblia diz que nós somos transformados em uma nova pessoa. A Bíblia fala que nós temos o Espírito de Deus habitando em nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que eu tenho a armadura do Espírito, eu tenho o anjo do Senhor habitando em nós. E de repente nós pecamos. E por que nós pecamos? Por que eu pequei? Porque eu escolhi pecar. Porque eu quis pecar. Porque eu olhei as 30 moedas de prata e achei que valia mais a pena as 30 moedas de prata do que estar diante de Jesus. Irmãos, arrependimento não é remorso. O remorso ele gera tristeza, gera desconforto. Mas o remorso ele adoece. O arrependimento, ele gera tristeza, ele gera também desconforto, mas ele nos traz renovo, ele faz com que eu seja renovado, porque quando eu arrependo, eu entendo que eu sou culpado diante de Deus. O arrependimento, irmãos, não é aquele que fala assim, só é minha meia culpa. Senhor, eu me afastei da tua presença. Isso acontece muito, né, com os filhos de crente que estão afastados por aí e tem N motivos para estarem fora da igreja. Foi por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do pastor, por causa de A, por causa de B, por causa de C. E no final, quem é o culpado disso? Mas aquele que se arrepende, ele entende, eu me afastei da presença do Senhor porque eu quis. Fui eu que quis, eu escolhi.
Um belo dia, era dia de eu ir para o culto, mas tinha um outro evento, e eu falei assim, não, é melhor eu estar no evento do que estar na casa do Senhor. Fui eu que escolhi. Não que eu faltar um culto em si seja um pecado, mas quando eu me acostumo a substituir o culto pelos eventos, significa que o meu tesouro não é mais a casa do Senhor, porque o salmista ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz que é melhor estar na casa do Senhor do que em outros lugares. É melhor eu estar sentado à porta da casa do Senhor do que eu estar sentado na mesa onde fora da presença do Senhor. Então, será que isso é uma realidade? Mas um dia eu começo a olhar, pastor Paulo, um belo dia, inventa um trabalho sábado, pastor, a gente já vem na igreja, né, quinta, quarta, domingo, o senhor vai inventar mais um culto, mais um trabalho, e está aí o Romualdo, a gente tinha terça-feira livre, aí o Romualdo inventa um evangelismo na praça, mais um trabalho para a gente fazer, mas não alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é melhor estar um dia na presença do Senhor, do que 1000 em outros lugares, ou isso é apenas uma frase de efeito, que na verdade não gera nenhum efeito real na nossa relação para com Deus. Arrependimento, irmãos, não é eu me aproximar da casa do Senhor simplesmente porque eu estou sentindo a dor do meu problema. A Bíblia fala um texto, é um texto que a gente usa, mas a gente aplica errado. Felipe, Oséias capítulo 6, verso 1. É um texto que é até tema de hino, né? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Legal, de repente eles pecaram, Deus agora pesou a mão, fez a ferida e eles falam assim, não, vamos voltar para o Senhor porque Ele vai resolver o meu problema. Verso 2. Depois de 2 dias nos revigorar, o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Verso 3. Prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva como a seródia que rega a terra. Que lindo! Aí o verso 4. O que eu vou fazer de você, Efraim? O que eu vou fazer de ti, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, está debaixo do peso do Senhor, você se aproxima dEle, quando as coisas melhoram, você se afasta, aí precisa de novo que o Senhor pese a mão para você se chegar diante dEle, porque quando as coisas estão boas, você se afasta. Tem pessoas, irmãos, que quando estão passando por meio da luta, do problema, não perde um culto, não perde uma oração. Se o pastor criar uma vigília, vai estar aqui na vigília, porque a gente está debaixo do problema, mas quando o Senhor abre a porta, vem a bênção financeira, está de carro, está com a casa nova, a primeira coisa que ele faz é sumir da igreja. Some da igreja. E quando ele volta, quando está de novo com um problema, aí teve um problema, ele se aproxima de novo da igreja, aí Deus vai lá, abençoa a pessoa novamente, o que acontece? Some da igreja de novo. Como é que é o nome do nosso ministério? Restaurando Vida. Irmãos, se perguntar ali, pastor Paulo, né, ele tem um coração assim mais romântico, mas pergunta para a irmã Creuza, a quantidade de vidas que foram restauradas e que depois não vieram aqui nem pedir um obrigado, chegaram aqui todo arrebentado, aí quando as coisas ficaram boas, o que fizeram? Sumiram, e quando vão voltar, quando as coisas estão mal, volta de novo, com a cara mais deslavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. Isso são aqueles que às vezes, né, Pastor Paulo, irmão, Pastor Paulo tem um coração desse tamanho, né? Aí você vai e pede uma coisa para o Pastor Paulo, sim. Aí você pede sim. Aí o dia que ele diz não, faz o bico, sai da igreja, fala mal da igreja, porque eu queria assim, porque eu queria assado, porque era dessa forma, porque não era daquela. Aí daqui a pouco quebra o nariz lá, aí volta como se nada tivesse acontecido. Irmãos, arrependimento não é tentativa de reparar o erro, tentando simplesmente diminuir o ofendido. Irmãos, isso acontece muito com o marido, né? Marido, quando ele apronta com a esposa, aí, quando ele chega em casa, ele chega sempre com um bombom,
um presente, uma caixa. Aí tem marido, inclusive, que quando chegam com presente em casa, a esposa já pergunta assim: o que é que você aprontou? Né? Aprontou alguma coisa. Porque às vezes nós tentamos fazer isso também diante de Deus. Sabe o que é que acontece? Ele faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem aquele que apronta aquelas coisas mais sérias. Aí a esposa fala assim: não quero você mais dentro dessa casa não, sai daqui. Aí ele sai. Aí ele fica 2, 3 dias: filha, perdoa, pequei, né? Não vou fazer mais. Aí ela aceita. Passa 6 meses, ele faz de novo. Aí mais 6 meses, faz de novo. Irmãos, isso que traz ele não é o arrependimento, o que traz ele é as consequências do problema, e ele entendendo que lá onde ele está, ele não vai ter as mesmas coisas que ele tinha quando ele estava em casa, diante de Deus também. Porque, irmãos, o que fez o filho pródigo voltar foi o quê? Eu entendi que na casa do meu pai, nem o jornaleiro passa fome. E eu estou aqui passando fome. Foi isso que fez. E eu vou levantar, vou direto. Irmãos, é interessante esse processo do arrependimento, porque quando o filho pródigo, ele fala assim: eu vou voltar e vou falar com meu pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Irmãos, na cabeça dele, ele ia voltar para ser um funcionário qualquer. Mas, irmãos, como é gostoso quando a gente chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Como isso é bom, como isso é gostoso. Porque, na verdade, a sentença estava na cabeça do filho, mas na cabeça do pai o que tinha era amor e porta aberta para recebê-lo novamente. E muitas das vezes temos visto pessoas que vivem assim. Jovem, não é porque você começou a namorar que você vai sair da igreja. Jovem, não é porque você teve as portas abertas, não é porque Deus te deu um bom emprego, um bom salário, que você vai sair da igreja. A tua dependência de Deus é a mesma, porque Deus, Ele te abençoa, mas para que você continue na bênção, você precisa continuar na presença de Deus. Porque quando Jesus falou, lembrai-vos de alguém, Ele não falou, lembrai-vos de Sara, Ele não falou, lembrai de Rebeca, não, Ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque comia, bebia, vendia, casava-se, dava-se em casamento. Até que um dia ela virou uma estátua de sal. Não que não existe problema nisso. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer as minhas obrigações. Mas eu não posso esquecer a minha dependência de Deus, porque se meu coração estiver lá no mundo, o dia que Deus falar, olha, esse mundo não é para você, você vira uma estátua de sal. Quantas das vezes temos pessoas, irmãos, que estão dentro da casa do Senhor: não, eu preciso curtir a vida. Aí falta domingo, falta escola, falta igreja, some, porque eu preciso curtir a minha família. O melhor lugar para você curtir com a tua família é dentro da casa de Deus. A melhor coisa que tem é quando nós estamos na casa do Senhor, e eu vejo aqui meus filhos, minha nora. Se Deus quiser, amanhã ou depois eu vou ver meus netos. Esse é o melhor lugar, todos reunidos dentro da casa do Senhor. Este é o melhor lugar. Não existe praia, não existe cinema, não existe shopping que possa ser melhor do que isso. Mas nós começamos a fazer pequenas concessões, e uma bela hora nós estamos fora da presença do Senhor. E aí? O que a gente faz? Às vezes, né, a gente vê pessoas falando assim: não, eu falei com fulano, mas ele falou assim: não, eu tenho vontade de voltar para a igreja, mas eu tenho vergonha. Tem vergonha porque não se arrependeu. Porque não se arrependeu. Porque aquele que está arrependido, ele entende que o processo
não estou preocupado na minha posição, não está preocupado na minha condição. Quando Davi, ele estava vendo ali o seu filho morrendo, porque ele havia pecado, ele entendia que ele era responsável por aquela situação. Quando Natã diz para ele, este homem é tu, ele não ficou preocupado, o que esse cara está falando, eu sou o rei. Não, ele botou a mão no peito e bateu, fui eu pequei, eu errei, eu posso ser rei, eu posso ser o homem mais importante de Israel, mas diante de Deus eu pequei. E essa mensagem é para você que está fora da igreja, você que está fora do evangelho, você que se afastou, você que está longe da casa do Senhor e que começa a colocar um monte de empecilhos para estar de volta aqui. E eu quero dizer para você que não é porque você saiu da igreja que o evangelho virou uma fábula. Deus não deixou de existir porque você está aí fora. Inferno e céu não deixaram de ser as únicas opções porque você hoje está fora da igreja. Não, isto continua sendo real e nós não temos controle disso. O único controle que eu tenho é entender o evangelho. A única opção que eu tenho é eu entender a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque muitas das vezes, irmãos, nós que somos pais, também às vezes cometemos alguns erros. Eu sei. Meu pai também, pastor Eliseu, era bem duro quando ele queria ser, ele sabia ser bem duro. Me fez também passar por alguns constrangimentos dentro da igreja. Só que, primeiro, eu nunca me afastei da igreja por causa disso. Irmãos, eu já estou com 55 anos, vou fazer 56 esse ano, eu vou falar assim, não, eu vou me afastar da igreja porque meu pai foi isso, foi aquilo, eu vou me afastar de Jesus por causa de alguma coisa com relação aos meus pais. São 55 anos passados dentro da Assembleia de Deus. Irmão, já vi pastor, irmão, que é uma bênção, né? Pastor Paulo aí, né? Uma bênção. Mas já tive alguns pastores pedreira também, irmãos. Já teve igreja que falou assim, pastor Alexandre, não quero mais você aqui dentro, não. Amém. Eu vou sair da igreja, eu vou deixar de ser crente? Não, eu vou procurar outra igreja. Não, eu estou saindo da igreja por causa do pastor. Irmãos, que isso? Eu vou deixar de ir para o céu por causa de homem? De jeito nenhum. Irmãos, e quantos se acomodaram na vida? A vida está muito boa, a vida está tranquila, estou com um bom emprego, estou com um bom salário, eu estou vivendo bem, estou namorando, estou casado, namorado bonito, bom emprego, bom salário, estou me preparando para viver a vida. Não espere as coisas darem ruim para você voltar para a igreja. Não espere as coisas darem ruim para você voltar para cá. E feliz é aquele que o Senhor leva para cuidar dos porcos. Feliz é esse, porque quando ele estiver lá cuidando dos porcos, ele vai se lembrar da casa do Pai. Porque tem uns, é pastor Paulo que fala isso, né? A pior coisa é quando Deus entrega o homem a si mesmo, né? Deixa. E ele começa a achar que está tudo bem, eu não preciso realmente de Jesus, não. Só que o dia que ele perceber que precisa de Jesus, já vai estar tarde demais. Você que está fora da igreja, fora da presença do Senhor, você que se desviou, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de retorno. Você que às vezes é crente, está dentro da casa do Senhor, nós também precisamos olhar, e eu não posso fazer como o fariseu, bater no peito e falar, está tudo bem, e achar que eu não preciso de me arrepender. Sim, precisa. De vez em quando a gente precisa, de vez em quando eu preciso pedir perdão aos meus filhos, de vez em quando eu preciso pedir perdão à minha esposa, de vez em quando eu preciso pedir perdão a algum irmão aí, que às vezes sem notar, está vendo? Às vezes eu, sem perceber, eu feri os irmãos. Irmãos, isso não é arrependimento, porque isso eu estou tentando justificar o meu erro.
Arrependimento, eu pequei, eu errei, eu não fiz aquilo que deveria ter feito, ou eu deixei de fazer o que eu deveria ter feito. Hoje é dia, irmãos, de arrependimento. Hoje é dia de nós trocarmos o peso da culpa pela graça do Evangelho. Hoje é dia de se crer no Evangelho. É dia de entender que eu não posso fazer de Jesus o gênio da lâmpada para eu só procurá-lo quando eu preciso, eu só procurá-lo quando eu estou sentindo dor, eu só procurá-lo quando a minha família não vai bem, quando o meu casamento não vai bem, quando meus filhos não vai bem. E nós precisamos fazer, porque o retorno, eu sei que é um caminho árduo, eu sei que retornar é um caminho árduo. Ó, como eu sei, levei 10 anos para falar com a irmã Cláudia, imagina com as outras pessoas, imagine com o estranho, imagine diante de Deus. Mas, irmãos, vocês sabem qual é, para mim, o texto mais lindo que existe na palavra de Deus? É quando Adão, caído, triste, pecador, tentando inventar uma forma para poder cobrir a sua nudez, fugindo de Deus, porque aquele aventalzinho de folha não resolvia o problema nem dele na consciência, ainda mais ele diante de Deus, e de repente ele ouve uma voz que fala assim, ó, Adão, aonde tu estás? Jovem, aonde você está? Onde você está, pai? Onde você está, mãe? Onde você está, filho? Onde está você que se desviou da casa do Senhor, que está longe? Você que está tentando se esconder da presença, onde você está? Nesta noite, o Senhor, Ele passeia pelo jardim e pergunta, aonde você está? Aonde você está? Porque Jesus, Ele não está te chamando para te matar, Ele não está te chamando para te destruir, Ele não está te chamando, não, Ele está te chamando para te apresentar a solução para o teu problema, e fala assim, filho, esse avental de folha não vai resolver o teu problema, não, o que vai resolver o teu problema é a túnica que eu estou preparando para você. Irmãos, que nós possamos ter isso como uma realidade na nossa vida. E se existe alguém aqui nesta noite que está afastado, que está longe da presença do Senhor, hoje é dia de retornar, hoje é dia de voltar. Se alguém que está permitindo que os afazeres da vida te afastem da presença do Senhor, hoje é dia de retornar. Se existe alguém que está achando que a boa vida que você tem faz com que você não precise do Senhor, hoje é dia de retornar. Mas hoje também é dia de nós olharmos para nós mesmos, no nosso relacionamento. Hoje é dia também de marido se perdoar com a esposa se consertar com o marido, filhos, pais. Hoje é dia de nós fazermos um conserto também. Porque, irmãos, o arrogante, ele não se arrepende. O arrogante, como você fala assim, não peca, não faz isso, ele solta uma piadinha. O arrogante é aquele que quando você fala que ele está fazendo alguma coisa errada, e para esse não tem solução, não tem o que fazer. Mas hoje, o Espírito Santo, ele te comove, o Espírito Santo te convida, venha. Vamos ficar de pé, vamos. Aqui eu não sei se tem alguém que está afastado da presença do Senhor. Se tem, eu gostaria de orar por você. Mas eu gostaria que todos nós olhassem para dentro de nós mesmos. Vamos olhar aquilo que a gente precisa. De buscar perdão com o Senhor. Senhor, eu me afastei. Senhor, eu estou longe. Existem pessoas que precisam fazer um caminho de retorno. Existem pessoas que estão aqui e que precisam de coragem para procurar o ofendido, que precisam de coragem para se consertar. Existem pessoas que precisam de coragem para ligar para o pai, para a mãe,
para o filho, para o pastor, precisa pegar no telefone, ligar para ele e falar assim: olha, eu preciso de conserto, eu preciso pedir perdão, eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente não, porque eu sei que isso aí é uma coisa complicada, mas coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu peito, e vamos pedir a Deus essa coragem que é necessária. Vamos pedir ao Senhor que limpe o nosso coração, vamos pedir ao Senhor que nos perdoe das nossas faltas, dos nossos erros, daquilo que nos afastou da presença do Senhor. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos que nós em nós mesmos não temos nada, Senhor, de bom. Sabemos, Senhor, que se Tu fores olhares para nós, não achará nada de bom em nós, não achará nada de bom, Senhor, mas a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado. E, Senhor, nós entendemos a nossa posição de pecadores, entendemos a nossa posição de homens falhos, de homens que na verdade não merecemos nada. Nós, Senhor, reconhecemos a nossa posição, mas também, Senhor, nós reconhecemos a Ti, Teu Filho, como nosso Salvador. E nós sabemos que Jesus é o instrumento, Jesus é aquilo que nós temos alcançado, é a porta que nos foi aberta para que nós possamos estar novamente diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, reconhecemos, Senhor, os nossos pecados, reconhecemos, Senhor, as nossas omissões, mas principalmente, Senhor, reconhecemos o Teu Filho como nosso Salvador. Reconhecemos aquele, Senhor, que verteu o sangue para que as nossas dívidas, para que a nossa culpa fosse lavada. E nós acreditamos, Senhor, que o Teu perdão faz com que as nossas falhas, elas sejam lançadas no mar do esquecimento. Torna-nos, Senhor, de novo a dar-nos a alegria do primeiro amor. Torna-nos, Senhor, a dar a alegria da comunhão. Torna-nos, Senhor, novamente a nos dar a condição de sentirmos como instrumentos do Teu Espírito em nossas vidas. Toma, Senhor, a cada um de nós nas Tuas mãos, nos segura, nos sustenta, até o dia que chegarmos na Tua glória, porque és Tu, Senhor, que começaste a boa obra, e és Tu, Senhor, que vai terminar, até o dia que nós chegarmos diante de Ti. Sê conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.